na cidade de Munique para a grande final. Aí você vê Ricard, jogador de 25 anos com 31 participações na seleção holandesa e mais que isso, jogador de 1,89 m, o zagueirão. Do outro lado, Belanov. Vamos identificando alguns jogadores. Belanov, número 11, jogador do Dinamo de Kiev. Tem 27 anos, tem 26 jogos pela seleção. Vamos conhecer o campeão europeu de seleções em 1988. Aí o início de jogo. Começa mexendo a bola a seleção da Holanda. A nova Holanda do velho Rinus Michel. A nova União Soviética de Lobanovski. Sucesso indiscutível de um lado e de outro na atualidade do futebol europeu, fazendo esta grande final. Aí Ratz. Ele busca jogo mais atrás. Mikhailichenko. Aí este é Kyriatulin. Ratz. Van Basten é quem faz a pressão ali. E o recuo de bola para Dassaev. Mais uma vez conosco, nosso convidado especial, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, a sua capacidade. Raul Plasman. Raul. A União Soviética chegou aqui nessa final com excelente preparo físico e muita velocidade. Tem alguns cobras. A seleção da Holanda vem trazendo um jogo mais técnico, mas na realidade, Galvão, são as duas melhores seleções. A União Soviética com futebol novo, com nova roupagem. A Holanda com seu tradicional futebol bonito, de muita mobilidade. Um grande jogo, uma grande decisão. E nós vamos acompanhar juntos na Globo. Aí a União Soviética mexe bola no seu campo de defesa. Aí está Ratz. Ele vai para a finta em cima de Gullit. Busca jogo pelo meio. A enfiada de bola na tentativa de Protasov. Van Arle. Tentativa foi de Vandenburg, ele toca errado. Aí a tentativa de Litovchenko, o homem do primeiro gol na semifinal contra a Itália, mas ele bateu à direita do gol de Van Brocklin. Aí Litovchenko, 24 anos, 34 jogos na seleção, jogador do Dinamo de Kiev. Aí sai jogando o time holandês. Nós vamos com 2 minutos e 20 segundos neste primeiro tempo. Lembrando que a Holanda já esteve num jogo muito importante neste mesmo estádio há 14 anos atrás, na final da Copa Mundial de 1974. Saiu ganhando um gol de pênalti, tomou uma virada do dono da casa da Alemanha. E mais uma vez em histórias de Copa do Mundo, foi uma grande seleção que empolgou, encantou, arrebatou e que não conseguiu ficar com o título. A exemplo de Brasil em 50, de Hungria em 54. Aí a Holanda no ataque. Van Tigelen acabou errando no arremesso manual, a reversão que favorece o time da União Soviética. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Ducha 4 estações Corona, a nova geração da ducha. Mais estações por menos preço. Mikhailichenko sai jogando pelo time da União Soviética, deixa com Ratz. Kyriatulin toca à frente, Savarov tenta a jogada. Aí você vê o Savarov, Gullit chegando ali a seu lado. Vamos nos aproximando dos 4 primeiros minutos do primeiro tempo da grande decisão da Copa Europeia de Seleções. União Soviética de um lado, Holanda de outro. E aí vem a União Soviética de novo. Gullit fica no meio do caminho. Savarov toca na frente. Mikhailichenko. A briga de Koeman. Ronald Koeman. Esse que você vê aí. Fera da seleção holandesa. Tem o Ronald Koeman e tem o Erwin Koeman. Walters toca atrás. Van Tigelen. Vandenburg. Ricard. Aí Ricard tocando à frente. Esse é Gotsmanov.
Tocou errado, Rijkaard pegou. Gullit. Marcação dura de Samarov. Este é Ronald Koeman. Van Tigelen. Wouters. Koeman. Ele tentava a jogada com Van Aert. Tocou errado e apenas lateral para a União Soviética. Aí está Ronald Koeman. Jogador de 1,82 m de altura. Van Breukelen esperto, faz a saída. Marcava a bobeira a seleção da Holanda no seu campo de defesa. Koeman sai jogando. Para Gullit. Koeman. E o recuo para Van Breukelen. Estamos chegando a 5 minutos e 30, Raul. O jogo começa como você esperava. Você esperava uma marcação individual do Mikhailichenko, número 15 da União Soviética, em cima do Gullit. Está acontecendo? Ainda não, as equipes não esquentaram ainda. Estão se estudando, embora já se conheçam, já jogaram. A União Soviética já levou a primeira, mas de qualquer forma ainda está frio o jogo. Não começou bem a partida ainda. Não tenho uma opinião formada ainda. Muito cuidado de Holanda e muito cuidado de União Soviética. Daí a cobrança de falta na intermediária ofensiva do time da Holanda. Vandenburg fica ali próximo à bola. Koeman fica atrás, sai da frente de Vandenburg. Busca a cobrança. Koeman joga muito longe do gol de Dassaev. Pegue a sintonia da TV Pirata. Nesta terça, depois de Vale Tudo. Aí está Ronald Koeman. E a União Soviética começa com Demianenko. Kyriatulin deixando com Mikhailichenko. Esse é o motor do time ali no meio. A enfiada de bola cumprida na tentativa de Protasov. Rijkaard fica no chão, briga por ela. A recuperação de Belanov, ele toca na frente o corte de Koeman. Hatz brigou. Rijkaard, é uma fera, hein? Toma conta de tudo ali na defesa. Aí está Gullit. Aleinikov é quem faz o corte. E Gullit chega cometendo a falta em cima de Aleinikov, o capitão da seleção da Holanda, Ruud Gullit. E aí você vê o número 7, Aleinikov. E o próprio Sergei Aleinikov é quem faz a cobrança. Rijkaard segura mais uma. Gullit toca para trás. E o recuo de bola de Wouters para o goleiro Van Breukelen. Está jogando a Holanda. Van Breukelen batendo à frente. Kyriatulin foi quem cortou, mas aí é lateral para a seleção da Holanda. Vamos nos aproximando dos 8 minutos. Van Aert. Van Basten briga por ela. O domínio é de Kyriatulin. Este é Hatz. Tem Kyriatulin atrás de novo. Ele insiste no lance individual. Não houve nada. Tropeçou na bola. O juiz acabou dando a falta depois do Van Aert. Não, marcou exatamente a falta no chão do Hatz. Que ele tropeçou na bola nitidamente. Daí o Hatz. Jogador do Dinamo de Kiev também. Jogador de 26 anos. Aí Rijkaard para a cobrança. Vandenburg, esse é muito hábil. Olha o toque de Gullit para o meio. Mikhailichenko fazendo o recuo para Dassaev. Começa a se soltar o time da Holanda. Começa a mostrar serviço, Raul. Exatamente. A União Soviética estava dura, bem na marcação. Atenção, Galvão. O lançamento é para Belanov. Koeman quem fica na marcação. Protasov está lá na área. Ele começa com Samarov. Mikhailichenko é impressionante. Ele está na marcação lá atrás, está na frente no ataque. Gullit. Para Van Basten. Demianenko chega bem no corte. Aí está Kyriatulin. Você dizia, Raul? A Holanda está tentando chamar a União Soviética para usar o lançamento do Koeman, que sai jogando muito bem lá de trás do esticão, para ver se encontra aquele famoso espaço que não há nessa competição. É muito difícil encontrar o espaço. É um jogo que está progredindo agora, as duas equipes estão se soltando mais. É apenas tiro de meta para Van Breukelen, goleiro do PSV e da seleção da Holanda. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções.
Aí a tentativa outra vez no ataque da Holanda. E a falta marcada. Aí você vê Van Basten. Cobrança vem de Van Tigelen. Deram bobeira, deixaram o Gullit sozinho. Aí ele pode armar a jogada. Jogou para a área. Mikhailichenko tirou. Demianenko toca de lado. Savarov vem buscar. Tome bola comprida. Aí Walter toma bem conta do meio campo. Tenta a enfiada. Erra no passe. Deu de graça para Hatz. Olha o lançamento bonito no espaço vazio. Van Breukelen sai, se atrapalha. Ele quis tocar para a lateral. Ainda deu sorte de conseguir jogar pela linha de fundo. Aí está Belanov. Com seus 27 anos de idade, jogador experiente, 26 jogos na seleção da União Soviética e que fez falta ao time soviético no jogo contra a Itália. Mesmo assim, a União Soviética venceu por 2-0. Van Breukelen preocupado em comandar a defesa. Gullit está ali, é o próprio Gullit quem tira. E aí lateral para a União Soviética. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Antártica, a preferência confirma. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Aí a União Soviética. Ratz vem buscar no seu próprio campo. Savarov. Outra vez Ratz. Aí ele tem a Leinikov. Idiatulin. O toque à frente. Tentativa de Protasov e o Rijkaard sempre em cima dele. Se nós esperávamos uma marcação específica do Mikhailichenko em cima do Gullit, estamos vendo uma marcação específica do Rijkaard em cima do Protasov. Exatamente. Estava do lado esquerdo. Vimos jogada anterior do lado direito. Ele acompanha o jogador homem a homem. Tentativa era de Gullit, o Van Basten passava, ele passou da linha da bola para deixar por Van Basten, mas foi empurrado, foi destruído e a marcação de falta. Aí está o número 15, Mikhailichenko, jogador de apenas 24 anos, e talvez a grande fera deste time da União Soviética. Kaman quem vai para a cobrança, Gullit na área, Idiatulin tirou por baixo, Rijkaard tocou nela. Ali a bola saindo pela linha de fundo. O Erwin Kaman não conseguiu o domínio. A Leinikov que você viu ali. E tem que começar tudo outra vez com Dassaev. É a União Soviética que sai jogando. Litovchenko botou na frente. Savarov vai curtir uma de ponta direita. Wolters foi quem fez o recuo para Van Breukelen. Vandenburg para Gullit. Este é o futebol bonito da Holanda. Botou na frente e buscou espaço Gullit. Olha a marcação que chega em cima dele. Ele tenta a linha de fundo. Falta. O Ratz não achando a bola. Achou as pernas de Gullit. Este é Rudi Gullit. A imagem do futebol moderno, do futebol de habilidade, com vigor físico, 1,86 m de altura, visão de jogo, vontade. Vandenburg é quem vai para a cobrança pela direita. Confira aí que nós vamos nos aproximando dos 14 neste primeiro tempo. A bola na área. Idiatulin tirou. Aí Van Tigelen bota a pressão o time da Holanda. E o impedimento marcado. Anotado por Remy Harris e confirmado por Michel Vautreau. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Temperos Arisco estão dando muitos prêmios para você. Ache o Vale Brinde e ganhe. Aí sai jogando outra vez a União Soviética. Mikhailichenko. Aí o lançamento à frente. Van Erle se atrapalha, se enrola, bate a cabeça para um lado, a bola bate mais na cabeça dele do que a cabeça na bola. E ele acaba tocando pela linha de lado.
Está Van Arden, jogador também do PSV, o campeão europeu de clubes. Você se lembra, há um mês você acompanhou a decisão na Globo. PSV Eindhoven e Benfica. Falta em cima do Savarov. Eu queria aproveitar para dizer isso. Me foi dada a oportunidade de ver o PSV e o Benfica na final de uma Copa Europeia de clubes. Pude ver também Malini e Ajax na final da Copa da UEFA. Na Copa das Copas e também o jogo do Espanhol de Barcelona e o Bayer Leverkusen, do nosso Tita. A outra final da Copa da UEFA. Agora a grande final da Copa Europeia de Seleções. E em todos esses jogos, um fato a se registrar. A organização. No campo de jogo, aí no palco, as estrelas, os jogadores que fazem o espetáculo. Ao lado do palco, ou seja, ao lado do campo, apenas e tão somente o necessário. Um árbitro reserva, um representante da federação ou da confederação que manda no jogo, reservas e só. Aí vai a União Soviética, o ataque, a tentativa pela linha de fundo. Em todos esses jogos, a tranquilidade para que uma estrela como o Demianenko, que você vê voltando aí, possa fazer render o seu futebol. Este é um fato a se registrar, contra um fato a se lamentar. Esta última final, por exemplo, de Flamengo e Vasco, 1.500 pessoas em campo sem ter o que fazer, sem mais nem porquê, atrapalhando o espetáculo. Lamentavelmente para o futebol brasileiro. Aí Gullit tentando lançar para a área, o corte é feito. Isso sem falar nesse campo fantástico, maravilhoso, onde a bola rola e só não joga quem não quer. Ou quem não sabe. Aí o recuo para o goleiro Dassaev. Nós vamos chegando aos 17 minutos neste primeiro tempo, no 0 a 0 de União Soviética e Holanda. Iretulin está jogando com o Hatz. Outra vez, Iretulin atrás. Aí o líbero da União Soviética toca de lado. Aleinikov busca jogo com Demianenko. Tem dificuldades para sair, para achar o espaço, para buscar o jogo. O time da União Soviética. E aí ela fica chamando, tocando e chamando o time da Holanda. Até que Hatz resolve sair, Savarov toca na frente. A chance, Glotsmanov levou no braço. Botou o braço direito para levar a bola. Marcou bobeira o Michel Vautreau, o árbitro francês, e não marcou. Van Basten. Mikhailichenko. Toca de lado. Recebe de volta. Tá aí a fera. Raikar fez o corte, rompeu. Gullit fica com ela. Demianenko vem por baixo do corte. Pega ritmo o jogo. Pega clima de decisão. A lateral é da União Soviética no seu campo de ataque. Aí Demianenko faz a movimentação. Aleinikov. Litovchenko vem buscar. A enfiada de bola, Protasov. Brooklyn no meio do caminho. Primeiro ele tocou na bola, achou o corpo do Protasov e depois partiu para a defesa definitiva. Chega pela segunda vez com perigo a seleção da União Soviética numa enfiada de bola para Protasov. Aí Ronald Koeman. Ronald Koeman foi eleito pelos jornalistas especializados da Europa que cobrem a competição o melhor jogador da Copa Europeia de Seleções. E a grande revelação por esses mesmos jornalistas da Copa Europeia de Seleções, o número 15, Mikhailichenko da União Soviética. Antigelen fica irritadíssimo com o Van Brooklyn. E o goleiro não teria saído. Raul, é a tua especialidade. Tinha que sair o goleirão ou ele fez certo? Quando tem um back na jogada, um back na parada, o back tem que resolver. Porque senão dá, realmente, é uma grande saída, hein? Ela ainda ficou, mas deu tempo para buscar. Uma grande saída, realmente. O time da União Soviética vem esperando. Parece que em primeira marcha, daqui a pouco mete uma quinta. E acaba lá na frente do goleirão. É perigosa, muito perigosa a equipe da União Soviética e sabe o que faz. Aí você vê sentindo ainda a entrada anterior, Protasov. Aí bola na área, tocada para trás, Raikar tirou. Erwin Koeman complementou. E lá vem a União Soviética de novo.
Vamos conferir aí o tempo. Vamos chegando aos 20 minutos. Primeiro tempo 0-0. Aí está Ronald Koeman, o craque da Copa Europeia de Seleções. O que vai confirmando mais uma vez essa alteração na postura do futebol e do jogador de futebol. Eu queria que o Raul falasse disso depois. As grandes estrelas são os homens de marcação que aparecem à frente, que armam o jogo, que tem a obrigação de marcar, de armar e de chutar gol. Caso específico do Koeman, número 4 da Holanda, e do Mikhailichenko, 15 da União Soviética. Tá aí o Koeman. Abusou dentro da área, deixou no sufoco para o Van Breukelen. Seria essa a definição do grande jogador de hoje, Raul? A minha definição, eu já disse outro dia numa transmissão de um jogo aqui na própria TV Globo, que o Koeman, por exemplo, é o carregador de piano do time holandês, mas ele também toca e não desafina. Aí Rijkaard, outro jogador de defesa que tentava partir à frente, o corte foi feito por Hatz. Alguns só carregam o piano, né, Galvão? Outros só tocam. Vandenburg. Hatz, que é um jogador importantíssimo no sistema de marcação da União Soviética. Van Aerle, na tentativa com Vandenburg. Chega Koeman, toca de cabeça, busca Gullit. E aí o recuo para Dacev, que evita a saída de bola pela linha de fundo. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. A maioria das montadoras preferem tintas Wanda. Oferta da Regicar. Tintas Wanda em 3 vezes sem acréscimo. Aí vai se armando de novo a União Soviética no seu campo de defesa. Mikhailichenko. Busca o apoio de Demianenko. Tem o cruzamento direto para a área, para ninguém. Apenas Van Aerle para fazer o domínio. Rijkaard. O lançamento à frente. Van Basten. Seria Tulin. Firme para fazer o corte. Vandenburg escora de cabeça, escora mal. É lateral para a União Soviética. O Rijkaard também joga uma barbaridade e teve um problema com ele. Aconteceu um problema com a senhora dele no jogo em que ele jogava contra a própria União Soviética, que perdia por 1-0. A senhora dele passou mal no estádio, inclusive grávida de 8 meses, perdeu um dos gêmeos. E ele jogou com a cabeça quente o tempo todo até agora. Agora que está se firmando mais. Começou um pouquinho na dúvida e hoje está jogando uma barbaridade. Aí o lançamento, Koeman apenas fazendo a cobertura para a saída de Van Breukelen. Aí está Van Tigelen, jogador do Anderlecht, veterano de 31 anos. De um lateral ao outro, de Van Tigelen a Van Aerle. Vandenburg. Aí Rijkaard. Aí Van Tigelen. Aí no perde ganha. Sobra de Wolters. Van Tigelen. E o recuo para Van Breukelen. Aí o Koeman é quem sai jogando e outra vez vai deixar com o Van Breukelen. Ação, perigo e espionagem a bordo de um dos aviões mais modernos do mundo. Aeroporto 80, o Concorde, hoje em Supercine. Gullit. A tentativa de apoio de Van Aerle pela direita e o lateral direito, que não é lateral direito de origem. O seu clube é jogador de meio campo no PSV Eindhoven e que joga aí, mas joga na boa. Rinus Michel. Até parece que é um lateral, de tão bem que ele joga, mas é muito difícil hoje, Galvão, nessa Eurocopa, você saber do que joga o jogador. Ele joga de tudo. Ele é atacante, meio campo, ele defende quando é necessário. Então é um futebol total, um futebol completo. Agora você pensa, isso aí aliado à técnica do jogador brasileiro, o que daria em uma seleção brasileira, hein? Aí vem Mikhailichenko. Olha o vigor de Mikhailichenko. Ele arranca, tenta a enfiada de bola para Gotsmanov. Chega Van Aerle apenas fazendo a proteção para que ela saia pela linha de fundo.
Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Só Colchão, onde o preço não tira o sono de ninguém. Aí sai jogando a Holanda. Raul dizia aí da união da técnica brasileira com esse futebol. Talvez esteja aí o grande segredo, por exemplo, da Holanda, que tem a capacidade de um Rinus Michel para dirigi-la, essa definição do futebol total, mas tem jogadores de grande habilidade, de grande qualidade, como um Koeman, como um Vandenburg, é um jogador que parece até um sul-americano, repara nele, número 7, como um craque excepcional, como é o Gullit. Aí, quando você junta, sai o quê? Sai um grande time como esse time da Holanda. Hatz. Olha o Gullit, dá duro em cima dele. E de Tulin ficou sem saber o que fazer, para não fazer besteira, tocou de lado. Essa é a tal humildade necessária. Porque quem estava ali era Gullit. E um grande jogador do líbero da seleção da União Soviética. Aí está Rudi Gullit. Bernardi. Aí jogar na área. Na direção de Gullit. Meteu a cabeça para Van Basten. Toca também de cabeça. Demianenko é quem chega para tirar de lá. Aleinikov tocou na frente, evita a saída, vem rápido a União Soviética, como gosta. Belanov, Protasov já se mexe, Gotmanov também. Aí vem Belanov, faz a jogada, bota na frente, um recuo de bola para Van Brocklin. No que o Belanov pegou no meio campo, tomou uma reta e foi embora. Marcação precisa em cima de Van Basten, não houve a falta. Aleinikov. Tocou propositadamente de lado para o atendimento de Van Arne. Aí o aplauso de todo o estádio, em sua grande maioria de torcedores holandeses, porque o jogador Aleinikov da União Soviética botou a bola para fora para o atendimento do lateral direito Van Arne. Aí nesse lance, repare, como o Belanov, mais frágil, sentiu o choque, botou a perna no alto para se proteger e acabou atingindo ali o tórax, no tórax para o abdômen ali do jogador Van Arle, da seleção holandesa. Nós vamos com 27 minutos e 30 no primeiro tempo, de 0-0, é a grande decisão da Copa Europeia. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Ducha 4 estações Corona, a nova geração da ducha. Mais estações por menos preço. Aí você vê o Van Arle, eu dizia que o Belanov é mais franzino que o Van Arle, que é um jogador forte. Você viu logo atrás o tamanho do Van Brocklin, do goleiro da seleção da Holanda. 1,88 m de altura. Van Brocklin. Esse aí é o Van Arle. Tudo ok com ele. Aí o lateral para a Holanda. Confira o placar de 0-0. E a devolução de posse de bola da Holanda para a União Soviética. E nós vamos nos aproximando dos 29 minutos neste primeiro tempo, 0-0. Lembrando a você que se em 90 minutos de futebol tivermos empate, teremos 30 de prorrogação em 2 tempos de 15. E em persistindo o empate, a decisão será na cobrança de pênaltis. Aí Gullit. Aí Kahn. A enfiada de bola, queria Tulin quem faz o corte de cabeça. Samarov deixa atrás para Hatz. Gullit busca a marcação, cerca, se mexe, está sempre presente. Aí o Dassaev quem fica com a bola. E sai jogando com o Hatz. Queria Tulin. Eu falava de possibilidade de decisão por pênalti, que não seria uma grande novidade esse ano para os grandes torneios europeus, porque a Copa Europeia de Clubes Campeões foi decidida em pênaltis. A Copa da UEFA entre Espanhol de Barcelona e Bayern Leverkusen também foi decidida em pênaltis. Apenas a Copa da Taça, a Taça das Taças, entre Malines da Bélgica e Ajax de Amsterdã, que foi decidida no tempo normal. A enfiada de bola e o recuo para o goleiro Van Brocklin. Aí vem a Holanda. Van Basten. Tentativa para
Erwin Koeman. Atrás da linha da bola quando o Van Basten faz o toque. Um gol perfeito, legal. Um belíssimo gol, Holanda à frente. 1-0 em cima da União Soviética. Que vai à luta, tenta dar o troco. Um belíssimo gol, mas num erro de saída da União Soviética. Houve o grito. Atenção, Galvão. Lá vem a União Soviética, vem buscando o empate. Que bom seria para o jogo se ele saísse agora, hein? Gotsmanov. Gullit. Próprio Gotsmanov. Vandenburg dá duro em cima dele. 4 manda seguir. Gotsmanov. Finta em Vandenburg. Van Arle é quem faz o corte. E aí depois do juiz paralisando, marcando a entrada do Gullit em cima do Hatz. Vai pegar fogo o jogo nesse final de primeiro tempo. 33-34. Aí Hatz para cobrança. Jogou na área. Belanov e de qualquer maneira tirando de lá o jogador da Holanda. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Antártica, a preferência confirma. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. E aí a falta em cima de Gullit. E o cartão amarelo para Aleinikov. Não, foi para Litovchenko, o número 8, a seleção da União Soviética. Aí está Gullit, o homem do gol. Aí o jogo se modifica, a União Soviética vai para cima, a Holanda vai ter espaço, a coisa fica boa. A coisa muda, o jogo estava esquentando numa certa cadência, a União Soviética estava mais coesa, mais compacta, melhor ajeitada em campo e a Holanda procurando, e achou no gol de Gullit, na defesa, na falha de defesa soviética. E aí vem a Holanda de novo, Van Basten, Aleinikov na marcação. Aí o lançamento para a área, Vandenburg. Van Arle fica com a sobra, faz a finta esperta, adianta demais, briga por ela. Aí ó, lance que favorece ainda a seleção holandesa. Vai parar ali, o Michel Vautrin se irritou com o jogador, chegou para dar uma dura, para acabar com a confusão. O Litovchenko, que havia recebido o cartão amarelo, essa anotação é do lance anterior da falta do Litovchenko em cima do Gullit, que valeu um cartão amarelo para o jogador da União Soviética. Aeroporto 80, o Concorde, um filme inédito com Alain Delon e Silva Cristel, hoje em Supercine. Vandenburg, foi assim que pintou, hein? Rijkaard mete a cabeça, mas joga à direita do gol de Dassaev. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Temperos Arisco estão dando muitos prêmios para você. Ache o Vale Brinde e ganhe. Agora sim a TV alemã corrige. Ela mostrou o cartãozinho amarelo do Litovchenko. Agora sim do Belanov. Foi naquela discussão que ficou fora, assim, fora do seu visual. Antes da cobrança de falta no último ataque da seleção da Holanda. Aí está Ronald Koeman. Recuo do Van Tigelen para Ronald Koeman. Butters vai buscar. Van Tigelen. Aí está Erwin Koeman. O lançamento à frente na tentativa de Van Basten. Litovchenko foi quem cortou. Rijkaard antes da chegada de Protasov. Faz ótima enfiada de bola pela direita. Gullit corre pelo meio. Van Arle tenta o cruzamento, saiu curto. Mikhailichenko evita a saída de bola. Gotsmanov bota para frente. E o Van Tigelen foi no corpo do Samarov. E o Michel Vautrin acabou marcando a falta. Foi o primeiro gol de Gullit nesta Copa Europeia, nesta fase final da Copa Europeia de Seleções. Van Basten tinha feito 4, Kipp tinha feito 1 e o Koeman tinha feito o gol do empate na cobrança do pênalti no jogo contra a Alemanha Ocidental. E a entrada dura por trás de Butters em cima de Mikhailichenko. Em cima do lance ali, o Michel Vautrin marcou.
Estamos aí aos 38 minutos deste primeiro tempo. A Holanda vai vencendo 1-0. O gol marcado por Gullit. Aí você vê Butler, jogador de 27 anos. Lá vem a União Soviética, vem com Ratz. Gullit e Vandenburg na marcação. Ele busca jogo pelo meio com Savarov. Talvez aí esteja o problema da União Soviética, hein, Raul? Não vende o futebol do Savarov, é o homem da criatividade ali pelo meio. Esse é o motor do time. Tudo passa por ele, ele é bom de marcação, ele é bom de construção, vai no ataque, mas hoje não consegue, porque a marcação muito bem feita. O Coman hoje não apoia tanto. Por baixo da bola e joga longe. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Uma novidade colorida e econômica na Marcílio Dias. Regicar com a linha de tintas Wanda em 3 vezes sem acréscimo. Olha a torcida holandesa. Van Basten já fez a falta. Vamos nos aproximando dos 40 minutos neste primeiro tempo. De 1 para a Holanda, gol de Gullit. 0 para a União Soviética. Nós temos aí vários confrontos, né? Dizia, por exemplo, 2 jogadores de mesma função em campo, de marcação e de levar o time à frente. O Koeman da Holanda foi considerado o melhor jogador da Copa. E o Mikhailichenko da União Soviética, a revelação. Mas tem uma outra história aí também, né, Raul? Belanov, esse que acabou de perder o gol, foi considerado o melhor jogador europeu na temporada 86-87. E o Gullit, que fez o gol, que não perdeu, que acabou de fazer o gol da Holanda. Aí o Kuznetsov está fora porque recebeu 2 cartões amarelos. O Gullit foi considerado o melhor jogador da Europa 87-88. Tá dando Gullit, né? Até agora sim. É um time perigoso. O Gullit é um homem que até agora não havia feito gol, mas em compensação o que promoveu para os seus companheiros foi uma festa. E a presença dele sempre desperta muito respeito, né? Tem que ter atenção sempre, porque na hora da chegada ele confere realmente, ou para passar a bola ou para fazer o gol, como fez aqui. É realmente bastante interessante isso. E é um jogo muito truncado, demorado para sair de trás, mas com boas oportunidades para a Holanda até agora e para o time da União Soviética. Perdeu 3 oportunidades, hein? E aí vai, tentando se armar no meio-campo o time da União Soviética, correndo atrás do prejuízo. Aleinikov. A marcação de Erwin Koeman. Depois chegou o Gullit para acabar com a festa, entrou duro em cima do Aleinikov. E o lance favorece a União Soviética. 41 e 45 é o primeiro tempo, 1-0 vai vencendo a Holanda, o gol marcado por Gullit. Protasov, Raikar deu duro, Protasov ainda puxa. Wolters tira da área. Lichenko e a bola explodiu no Protasov. E aí a falta, o jogo é paralisado. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Só Colchão, onde o preço não tira o sono de ninguém. Aí nós vamos nos aproximando dos 44 minutos deste primeiro tempo. Olha, quem sabe, quem conhece, eu gosto. Estou pegando aqui o papel do Raul, está escrito assim: defesa falha nas bolas cruzadas. Dassaev não tem saído bem do gol. Está confirmando tudo isso que se preparou antes do jogo, Raul? Exatamente. Já havia observado isso, apesar de ser um bom time, a União Soviética, ela falha nos cruzamentos e o Dassaev, o número 1 do mundo, não tem saído bem do gol. Nós vimos agora um lance desse aí, saindo muito mal. Van Basten outra vez na briga com Kyriatulin. E agora é marcada a falta de Van Basten. Ele reclama. Marcada a falta de Van Basten em cima de Kyriatulin. Vamos chegando aos 45. Reparei que vamos ter 15 segundos. Raikar sobe para fazer o corte. Vandenburg. Tome bola para frente na direção de Van Basten, o artilheiro da Copa Europeia. Tem 4 gols marcados. Ele faz o domínio, tem habilidade, apesar de 1,89 m de altura, arriscou de longe, mas jogou à direita do gol de Dassaev. Nesta segunda, o feitiço de Áquila, uma fantástica aventura em tela quente. Vamos chegando aí ao final do primeiro tempo. É a grande decisão da Copa Europeia de Seleções, que você vai curtindo, acompanhando ao vivo, direto do Estádio Olímpico de Munique, na Alemanha.
com exclusividade na Globo. A União Soviética tenta uma última arrancada neste primeiro tempo. Ratz e a marcação de Vandenburg em cima dele. Michel voltou marcando a falta de Vandenburg em cima de Ratz. Aí o próprio lateral esquerdo da União Soviética é quem vai para a cobrança. Protasov na área, também Belanov, também Gotsmanov, também Mikhailichenko. Gotsmanov é quem toca a cabeça. Raikar sobe para tirar. Samarov arrisca na perna esquerda, pega muito mal na bola. Vai muito longe do gol de Van Breukelen. Passamos aí dos 46 e ficamos por conta do senhor Michel Votrou. Os árbitros receberam uma orientação especial da FIFA para, a partir e em todas as grandes competições internacionais, a partir desta Copa Europeia de Seleções, que fossem todos eles muito rigorosos. Dando atrás para Leinikov, que busca jogo pelo meio com Kidiatulin. 1 para a Holanda, 0 para a União Soviética. O gol marcado por Gullit, esse que está ali na marcação. A União Soviética. A Holanda espera a presença do time soviético neste início de segundo tempo. Ratz joga para frente. A tentativa de Protasov, ele não consegue domínio, apenas lateral para a equipe da Holanda. Vamos para 45 minutos, seguramente de muita emoção. Tem a vantagem do gol, pode administrar a vantagem o time holandês. Tem que correr atrás do prejuízo a equipe da União Soviética. União Soviética que já foi campeã da Copa Europeia de Seleções em 1960, na primeira edição da Copa Europeia de Seleções. Criação de Henri Delaunay, um francês, que dá inclusive o nome à taça de campeão nesta 8ª edição da Copa Europeia de Seleções. Aí Protasov toca para Mikhailichenko. Kidiatulin. Busca jogo com Litovchenko. Aí sai jogando a União Soviética. Burger. A bola chega para Erwin Koeman pela esquerda. Botou no meio para Van Basten. Não está valendo não. A bola toca na trave, mas não estava valendo. Já era marcado o impedimento de Van Basten. Vamos ver aí. Por esse ângulo dá para ver bem, olha. Tocou, está impedido. Estava realmente à frente dos dois homens da União Soviética, de Aleinikov e de Kidiatulin. Aí está Kidiatulin. Mikhailichenko recebe de volta, bota na frente, foi empurrado por Rutter. E o lance favorece a equipe da União Soviética no seu campo de ataque. Vamos nos primeiros minutos deste segundo tempo, 2:25. Segundo tempo de jogo. É a grande final da Copa Europeia de Seleções. Você vai curtindo ao vivo e com exclusividade na Globo. Aí a cobrança de falta para a equipe da União Soviética. Litovchenko arriscou de perna direita, pegou mal na bola, jogou muito longe do gol de Van Breukelen. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Ducha 4 estações Corona, a nova geração da Ducha. Mais estações por menos preço. E aí está Franz Beckenbauer, grande jogador, um dos maiores do futebol em todos os tempos, técnico da Alemanha Ocidental. E o que deve estar se passando ali na cabeça de Beckenbauer? Ele que vem de perder uma final de Copa do Mundo. Aí vem a União Soviética chegando, mas que talvez desse como certa a conquista desta Copa Europeia de Seleções em casa, com o apoio da torcida, de toda a estrutura do futebol alemão. Mas Beckenbauer, com o seu futebol, seu time, um futebol forte, mas talvez hoje sem tanta criatividade, acabou ficando pelo caminho, esbarrando na seleção da Holanda, que você vê aí, fazendo a formação da sua barreira para esta cobrança de falta para a União Soviética. Pode ser um bom momento. O Kidiatulin está por ali. Também Litovchenko, barreira de 4. Ali você tem Van Arlen, Raikar, Van Basten e Gullit, exatamente os mais altos, todos eles acima de 1,80 m de altura na formação da barreira.
E o árbitro Michel Vautreau, experiente Michel Vautreau, de Copa do Mundo, de europeu de seleções. Kyriatulin fica ali, Hatz mais atrás. É Kyriatulin, perna esquerda, jogou na barreira. É difícil jogar ali por cima. Demianenko. Mikhailichenko ficava pedindo pelo meio, a bola não foi para ele. Tenta forçar, tenta enganar o juiz. O Belanov tentou levar na conversa, mas não deu. Então lá vem contra-ataque da Holanda. Koeman, Erwin Koeman para Gullit. Por baixo, preciso Aleinikov. Aí um outro exemplo do que é este futebol de hoje. O Aleinikov foi homem de armação na semifinal contra a Itália. Como o Kuznetsov, que é zagueiro, foi suspenso, ele hoje está jogando de marcador ali e está dando conta do recado, Raul. Atenção. Saiu muito bem o goleiro. Realmente, é aquilo que nós falamos no início da transmissão. É difícil saber qual é a posição de cada jogador. Olha o bom lançamento, Van Breukelen. Outra vez. Aí Samarov, número 9, orientando a marcação. O torcedor holandês sente que a União Soviética põe pressão no jogo e responde de lá. Põe fogo na sua seleção. Gullit sobe. Melhor para Gullit do que Mikhailichenko. Vandenburg sabe das coisas, tocou na frente, saiu da Saev para pegar. O jogo é franco, é solto, é para frente. Kyriatulin jogou no sufoco. Litovchenko. Aí o corte feito por Van Tigelen. Esse que você vê aí. Demianenko. A devolução para Demianenko. E Van Tigelen. Foi Murran quem fez o corte. Esse é o jogador de 37 anos de idade. Jogou com o Johan Cruyff no Ajax. Depois foi jogar no futebol inglês, jogou no Ipswich Town, jogou no Manchester United. Em 37 anos e está aí, mostrando o seu valor nesta seleção da Holanda. Tem bola na área, Van Breukelen, pressionado por Mikhailichenko. Michel Vautreau chega ali, o Van Breukelen faz ali o gesto tipo que eu juro que não fiz por mal. Repare aí, a reclamação do jogador era no lance no chão. Ali, as pernas do Van Breukelen em cima do Mikhailichenko. E depois o juramento do goleiro holandês. Hatz. Kyriatulin. Outra vez Hatz. Gullit é quem sai na marcação. O lançamento à frente. Tentativa de Protasov e Gotsmanov. Nenhum dos dois, e apenas lateral para a seleção da Holanda. Vitor ou Vitória. Julie Andrews e James Garner. No Festival de Inverno nesta terça. Excepcional na perna direita. Deixou completamente perdido no gol da Saev, que esperava tudo, menos este chute fulminante de Van Basten. Um golaço, bota a Holanda na frente. 2 para a Holanda, 0 para a União Soviética. Fica difícil para a União Soviética, Raul, mas que golaço do Van Basten. E o goleiro, como é que fica ali, Raul? Está esperando um cruzamento. Pegou na veia. O belo cruzamento do Hatz, que seria o lateral, mas que naquele momento não era. Ele era o ponta esquerda do time. Belíssimo cruzamento. Diante de uma marcação, de uma pressão da marcação, houve um chute. Pegou na veia, Galvão. Pegou na veia, passou perto do braço da Saev, mas é muito difícil. Sei que vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas parece que ele falhou. Não, uma bomba, não dá tempo nem de respirar, quanto mais de defender. Golaço. Marco Van Basten, 2-0 para a Holanda, um golaço. O 5º gol de Van Basten já é, sem dúvida nenhuma, o artilheiro desta Copa Europeia de Seleções. O jovem Marco Van Basten,
23 anos de idade, jogador do Milan. E aí a União Soviética agora é um time valente, é um time forte, é um time determinado. Vai para cima da Holanda, e não tenham dúvida nenhuma. E o jogo vai ficar melhor ainda. Gullit e Van Basten, 2-0 para a Holanda. Aí trabalha o time soviético. Savarov. Ratz. Ilyatulin. Outra vez Ratz. Ele tem a Leinikov mais atrás. Volta inteiro para o seu campo para buscar a marcação do time holandês. Mas mesmo assim não dá espaço. Litovchenko sai errado. Dá de graça para Van Basten. A sorte é que a Leinikov consegue recuperar. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Antártica, a preferência confirma. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Aí trabalha o time holandês. Koeman, Ronald Koeman. Van Tigelen. Koeman de novo. E aí está Van Broeklen. Van Tigelen joga para frente. O time soviético ali no meio da área, na bola cruzada. Erwin Koeman teve tudo para fazer o terceiro gol. E a torcida holandesa deita e rola. Lá vem Melanov. O cruzamento é bom, mas Van Broeklen, grande nome do jogo, faz a defesa. Gullit. Acabou ficando na marcação de Ratz e apenas lateral para o time da Holanda. Confira aí o placar, 2-0 para a Holanda. Um de Gullit, outro de Van Basten. E nós vamos com 17 minutos e 20 segundos neste segundo tempo. E aí está Igor Pelanov. Van Broeklen. Sai jogando com Murren. O lançamento à frente. Van Basten. Murren de novo. Erwin Koeman. Que lindo lance. É o futebol holandês que é mostrado no Estádio Olímpico de Munique. Veio lá de trás o Reuters para fazer a finalização. O corte foi de Aleinikov. O Reuters chegou batendo forte. Ela tocou no próprio jogador, no Murren. E aí está Reuters, número 20. Aí você vai rever o pênalti, a cobrança. Pelanov bateu forte, mas bateu no meio do gol. Van Broeklen caiu, ela explodiu contra o seu corpo. Olha o torcedor holandês, ele não cabe em si. Gullit, Dassaev. Van Basten tenta o lance, Dassaev tenta evitar o escanteio, não consegue. Ela tocou no Van Basten, depois tocou no Aleinikov. E é outro escanteio, põe pressão o time da Holanda, vence por 2-0, mas vai para cima. Aí está Dassaev. Capitão do time soviético. E vem bola na área dele. Gullit, marcado por Mikhailichenko. Demianenko tirou dali. Mikhailichenko. Vai tentar o contra-ataque o time da União Soviética. Reuters bate para cima de qualquer maneira e é marcada a falta, que favorece agora o time da União Soviética. Aeroporto 80, o Concorde, um filme inédito com Alain Delon e Sylvia Kristel. Hoje em Super Futebol à frente tem sempre alguém chegando por trás. Essa que é a maior virtude do time holandês. Sempre acontece o passe e sempre alguém está chegando. O elemento surpresa vem chegando de trás, muito arrumadinho. Agora sim está muito mais solta, claro, 2-0 a seleção da Holanda. E fazendo a gente vibrar aqui com um belíssimo futebol. Você acompanhou aí a marca dos 20 minutos. Passamos dos 20 neste segundo tempo. 2 para a Holanda, 0 para a União Soviética. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. A maioria das montadoras preferem tintas Wanda. Oferta da Regicar. Tintas Wanda em 3 vezes sem acréscimo. Aí vem a União Soviética. Se comporta com bravura, tenta aplicar o seu futebol, mas está sendo envolvida pelo melhor futebol, por um jogo
realmente excepcional nesta final da seleção holandesa. Van Breukelen sai para evitar o escanteio, toca de lado, cede o lateral. Se desentende ali com o Gotsmanov. Aí Van Breukelen, grande goleiro do PSV e da seleção holandesa. Lá vem a União Soviética de novo. 2-0, vence a Holanda. Gullit joga para frente de qualquer maneira. Aleinikov faz a devolução. Lá vem a Holanda outra vez. Gullit, aí apanhou da bola. Van Herle, a sobra de Gotsmanov. Van Herle parte atrás dele. Protasov está na área. Bem Gotsmanov, toca para trás. Litovchenko bate fraco. Van Breukelen pega. Pega, mas se irrita com todo o seu sistema defensivo e acaba permitindo a finalização de Litovchenko. Aí Holanda de novo. Erwin Koeman. Tem Van Basten. Fez a finta. Que habilidade. O toque ele errou. Mas na finta ele limpou a jogada. Deixou órfão de pai e mãe o marcador soviético. Belanov. Mirren por quem fez o corte. Ronald Koeman. Ele olha a melhor opção e sai jogando com Van Tigelen. O lançamento à frente na tentativa de Van Basten. E Michel Vautreau marca a falta de Van Basten e o técnico Lobanovski vai buscar alteração. Ele vai tirar o Gotsmanov, que vinha jogando lá pela ponta esquerda, para a entrada de Baltacha. Sergei Baltacha, jogador de 30 anos, também do Dinamo de Kiev. Portanto, saindo Gotsmanov e entrando Baltacha. Erwin Koeman. Gullit abriu espaço, bateu de direita, explodiu em cima de Kriatulin. Depois bateu no próprio Erwin Koeman. E a sobra de Dassaev. Aí o Erwin Koeman. Raul, eu queria a sua participação, porque o Baltacha entrou e, pelo que eu conheço, me corrija se eu estiver errado, o Baltacha é homem de marcação e o time dele está perdendo de 2-0. O técnico tira um atacante para botar um marcador? Ele vai botar o Baltacha para marcar o Van Basten, que está fazendo os diabos aí. Solta um pouquinho mais o Aleinikov, que é o homem de meio de campo. Esse homem deve jogar um pouquinho mais na frente. Vamos conferir. Aí apenas lateral para a seleção da Holanda. O drama dos milhares de filhos de soldados americanos com mulheres vietnamitas que querem procurar os pais nos Estados Unidos. Isto hoje, amanhã, no Fantástico. Aperta a marcação ali. O próprio Baltacha. Olha ele aí. Baltacha. Se vai marcar o Van Basten, vai ter trabalho. E muito. Aí a cobrança para a área da Holanda. Rijkaard tirou. Van Tigelen botou para frente. Aí apenas Kriatulin. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Só Colchão, onde o preço não tira o sono de ninguém. Aí Kriatulin. Erwin Koeman. Aí, e o Raul sabe das coisas. Está lá o Baltacha na marcação em cima do Van Basten. Litovchenko. Bessonov. Protasov. Demianenko. Vai chegando como quem não quer nada a União Soviética. Até o recuo de bola de Van Tigelen para o goleiro Van Breukelen. Aí Van Breukelen bate à frente. Baltacha escora de cabeça. Van Tigelen antes do Protasov faz o corte. Tá aí o Protasov.
Protasov está ali com a proteção na coxa esquerda desde o início do segundo tempo da semifinal contra a Itália. E o técnico Lobanovski vai gastar a sua segunda alteração. Ele vai tirar Protasov, que talvez esteja sentindo esta lesão na coxa esquerda. Tira o artilheiro do seu time, Protasov, para colocar para Passuco, número 20. O Passuco já fez, inclusive, um gol nesta Copa Europeia. Ele tem 27 anos e é do Dinamo, só que do Dinamo de Moscou. Agora você tem Passuco, Mikhailichenko e Belanov na frente para tentar o milagre da União Soviética de marcar 2 gols, forçando uma prorrogação. Nós vamos nos aproximando dos 27 minutos. Aí terá 18 minutos para isso, que pode ser considerado uma missão quase impossível a essa altura, né, Raul? Porque o time holandês tem o talento, já decidiu aqui 2-0 a seu favor, por causa do seu talento, e não oferece muito espaço lá atrás. Voltou toda fechada para bloquear os espaços e para tentar o contra-ataque. É uma missão realmente quase que impossível, mas não de todo, né? Mas deve dar, pela lógica, deve dar. Time da Holanda 2-0, é muito difícil tirar isso aí. Mas a União Soviética acredita, vai à luta. Aí o lateral é para a União Soviética no seu campo de ataque, pelo lado direito do seu ataque. Os aplausos aí do torcedor holandês. Festa vale tudo, né? O Van Tigelen deu um chutão na bola. E quem dominou a bola fora do campo foi o Rinus Michel, o técnico holandês. Aí o torcedor vai à loucura. Ele está jogando também há muito tempo, né? Toda a sua capacidade. Ele está jogando uma vida de técnico. Depois desse ataque, mais ou menos, a gente tenta identificar por quê. É toda uma vida de técnico, de um homem que revolucionou o futebol internacional nos anos 70 com o carrossel holandês. Com toda a sua capacidade, depois dirigindo o Barcelona, quando os holandeses foram para lá, quando o Cruyff foi para lá, quando o Niskens foi para lá, junto com o Rinus Michel. E uma coisa importante é porque hoje também, Raul, é o último jogo de Rinus Michel nesta sua segunda fase como técnico da seleção holandesa. Ele está contratado por um time alemão, o Bayer Leverkusen. Ele vai ser técnico do brasileiro Tita. O Bayer Leverkusen, que é o campeão da Copa da UEFA, a segunda em importância das Copas de Clubes na temporada europeia. Então, há 14 anos atrás, ele saiu como um revolucionador, como um homem consagrado, mas como um derrotado desse mesmo estádio na final contra a Alemanha. Quem sabe, Rinus Michel hoje não sai com a alegria de ser campeão, de dar um título inédito ao seu país e à sua seleção. É toda a vida de um técnico que está em jogo aí. E lá vai Van Basten. Abre o espaço. Tocou para trás. Murren. Puxa um pouquinho mais atrás. Chega Ronald Koeman e chuta forte, hein? Segura a fera. Bateu à esquerda do gol de Dassaer. Rede Globo na Copa Europeia de Campeões. Ducha 4 estações Corona, a nova geração da Ducha. Mais estações por menos preço. Aí vem a União Soviética. Aí está Wolters. Tentativa era com Gullit. Chegou Rijkaard para fazer o corte. Ronald Koeman vem na marcação. Passuco, que entrou no lugar de Protasov, recebe a falta na entrada de Koeman. Tem a chance ali a União Soviética de jogar a bola na área do time holandês. Aí está voltando Ronald Koeman, considerado o melhor jogador desta Copa Europeia de Seleções em 1988. Nós vamos nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Daí aquela marcação de 75 da TV alemã. Gullit foi quem ajudou a tirar. Van Erle gira errado. Ratz vem botar a bola na área. Rijkaard sobe para tirar de cabeça. Litovichenko outra vez na área. Outra vez Rijkaard tocando para cima. Saiu Van Breukelen. À frente de Mikhailichenko, ele faz a defesa. Outra vez é lateral para a seleção holandesa. E você que vem curtindo e acompanhando as emoções da Fórmula 1. No próximo dia 3, domingo dia 3, ao vivo, direto de Paul Ricard, o grande prêmio da França de Fórmula 1.
A Holanda marca a presença no ataque com Gullit. Ele busca o cruzamento. Dassaev olha ela passar. A bola bateu nas costas de Muren. Kyriatulin e Litovichenko. Olha só o desespero e a bronca do Lobanovski. Pela displicência do Litovichenko de tirar aquela bola dali da defesa. Van Basten. Müller no cruzamento. Gullit. Ele meteu o braço ali para tentar ajeitar para o Vandenberg. E o lance favorece a seleção da União Soviética. Passamos de 30 a 31 minutos. 31 e 30 é o segundo tempo. Vai chegando muito próximo a grande conquista do seu futebol. Sem dúvida alguma, o time da Holanda. A Holanda que por 2 vezes chegou a uma final de Copa e perdeu. Em 74 para a Alemanha, aí em Munique. E em 78 para a Argentina, em Buenos Aires. A Holanda que uma vez chegou a uma semifinal desta Copa Europeia. Em 76 acabou em terceiro quando a Tchecoslováquia foi campeã. A Holanda das grandes conquistas com o Ajax, com o Feyenoord, com o PSV. Mas a Holanda que nunca conquistou um grande título com seleção. Aí está Gullit. Faz a inversão na tentativa de Vandenberg. Chegou Wouters por trás para chutar. Jogando à esquerda do gol de Dassaev. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Aí tenta se armar de novo o time da União Soviética. Aí os soviéticos tocam a bola. Erwin Koeman fica reclamando porque ele chegou para fazer o corte e o Michel Vautreau estava marcando a falta na entrada de Erwin Koeman em cima de Demianenko, esse que você vê aí, o número 5. Van Basten fica por ali, Demianenko ajeitando para a cobrança. Deixa para Mikhailichenko. Ratz. Aí está Savarov. Ele tem Litovichenko. Recebe Litovichenko, toca para Ratz. Volta todo na marcação o time holandês. Não dá espaço para a União Soviética, que é obrigada a jogar na área. Van Tigelen. Mete a cabeça. Esse que você vê é o Muren. Demianenko na movimentação. Savarov. Muren. E Erwin Koeman. Os dois na marcação tomando a bola de Savarov. Demianenko de novo. Savarov se mexe. Tenta o cruzamento. Chegou solando ali. Com a perna de cima para baixo. O Muren. O árbitro não deu nada. Acabou dando apenas tiro de meta para a equipe da Holanda. E olha o desespero do Lobanovski. Raul. 33, 34 agora. Faz a festa a seleção holandesa. O que você poderia colocar como diferença fundamental? São dois times aplicados. São dois times com um bom técnico, com uma tática definida. Mas o que você colocaria como diferença fundamental entre os dois que dá esta vantagem à Holanda no jogo e possivelmente a conquista do título? Exatamente no erro. A União Soviética errou demais. Errou no gol de Gullit, na sua defesa. Errou com Protasov. Errou com Belanov. Errou com Mikhailichenko. Por não jogarem hoje tudo aquilo que poderiam ter jogado. E a Holanda acertou em tudo. Acertou com Van Breukelen defendendo o pênalti. Acertou com Van Basten, que fez um golaço. E com Gullit hoje, que acertou mais uma vez porque fez o seu primeiro gol, inclusive nessa Copa. Então, uma seleção de acertos, que foi a Holanda, e uma seleção que é boa seleção, mas que hoje errou demais, que foi a União Soviética. E aí vem a União Soviética, tentando corrigir os seus próprios erros. E aí, mais uma vez, no acerto, a Holanda toma a bola, faz um recuo para Van Breukelen. Agora não tem bronca, né, Van Breukelen? Agora bateu palma para todo mundo. Tá tudo bem. Ele joga para frente. Aí está Leinikov. Puxa a bola um pouco mais atrás para Kyriatulin. Aí o líbero da União Soviética. Tenta armar a jogada ofensiva, fica difícil. Tá todo mundo marcado. E a torcida holandesa explode, estremece o Estádio Olímpico de Munique. Vai à loucura o torcedor holandês. São anos e anos de espera para a comemoração de um título. São muitas as frustrações
em Copas do Mundo, em Copas Europeias de seleções. Sempre chegando como um grande time, sempre chegando como um futebol vistoso, um futebol bonito, de técnica e de vontade, de força e de aplicação, mas sempre ficando pelo meio do caminho. E o torcedor holandês sente que talvez seja hoje o seu grande dia e faz a festa nos 78 mil lugares do Estádio Olímpico de Munique. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Antártica, a preferência confirma. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Daqui para o final é uma festa só, o Estádio Olímpico de Munique. Michel Vautreau chama Rijkaard, conversa com Mikhailichenko, pede calma, pede tranquilidade. 36:40 é o segundo tempo, 2-0, vai vencendo a Holanda. Gullit. Aí Wolters. Gullit toca de lado. Aí vem a Holanda de novo. Tentativa é com Van Basten. Aí Van Basten, Hats falhou. Gullit passa, recebe. Já não tem tanta pressa o time holandês. Faz passear a sua arte, a sua capacidade no gramado mais que perfeito do Estádio Olímpico de Munique. Na capacidade de armar um time, de montar um time, de ensinar como se joga, de Rinus Michel, na aplicação de jogadores como Rijkaard, como Van Tigelen, como Van Aert, este Wolters, e no esplendor de futebol de craques, como Ronald Koeman, como Vandenburg, como Gullit, com um homem de presença na área, Van Basten, a Holanda vai chegando ao título. Tassaev faz a defesa. Mas no meio disso tudo, já que nós falamos no início, que é bonito ver assim uma final, só com as estrelas em campo, os 22 jogadores, os 5 reservas de cada lado, o técnico, o médico, o massagista e um dirigente, e só representantes oficiais aí da Confederação Europeia, ao contrário daquela bagunça que a gente vê no Brasil em grandes jogos, fica um outro exemplo de como um país pequeno, com um pequeno número de habitantes, pode sempre marcar presença entre os melhores. A resposta é uma só: organização. Aí Van Breukelen, Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Temperos Arisco estão dando muitos prêmios para você. Ache o Vale Brinde e ganhe. Aí Van Tigelen. Busca jogo pelo meio, time holandês. 39-25. Falava das dimensões do país e da população da Holanda. Aí vai a Holanda outra vez no ataque. Wolters arrisca, da Tassaev pega. É um país de apenas 41.160 quilômetros. E apenas 14 milhões de habitantes. São poucos os grandes clubes, como Ajax, como Feyenoord, como PSV Eindhoven. Mas está aí a Holanda, mostrando a força que vem da organização do seu futebol. União Soviética trabalha à frente. O torcedor holandês continua cantando, fazendo a sua festa. A Sulco deixa de lado. Van Breukelen, olha a chance. Demianenko desperdiça mais uma. No que soltou o Van Breukelen, Demianenko tinha tudo para fazer o primeiro gol da União Soviética. Repare agora. Ele chega, bate firme, mas bate torto, bate longe do gol. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções.
Uma novidade colorida e econômica na Marcílio Dias. Regicar, com a linha de tintas Wanda em 3 vezes sem acréscimo. Aí outra vez é apenas lateral para a seleção da Holanda. 4 minutos para o final. Vamos ver alguns destaques do Raul. Mesmo com a derrota, Raul, os destaques da seleção da União Soviética, não tanto no jogo final, mas no próprio campeonato. A União Soviética, esse Kidiatulin, que é o líbero, é um bom jogador. Mikhailichenko, outro grande jogador, não teve hoje uma boa participação, não apresentou tudo aquilo que poderia. E pelo lado holandês, o goleiro, Van Breukelen, muito bem. Koeman, que é para mim o melhor jogador realmente dessa Eurocopa. Van Basten, Gullit, Vandenburg. Esses são os melhores jogadores do time holandês. Com um futebol de alta técnica, que graças a Deus está vencendo. O talento do jogador. Aí, essa é a opinião de uma pessoa que gosta do futebol. Que dedicou a maior parte da sua vida ao futebol. E é importante a frase do Raul, que graças a Deus está vencendo o talento. Aí nós chegamos aos 42 minutos deste segundo tempo. 3 minutos para o final. Para que a Holanda conquiste um título inédito. Para que pela primeira vez a sua seleção possa vencer um campeonato, um torneio de importância, como é a Copa Europeia de Seleções. Aí mexe bola no campo de ataque o time holandês. Van Basten. Toca de lado. Van Erle. Bola puxada atrás. A Wouters. Toca a bola a Holanda. Tenta buscar a marcação para sair no contra-ataque o time soviético. Litovchenko. Aí Samarov trabalhando pelo meio. Olha a subida de Litovchenko. Tenta a enfiada de bola na área. Van Breukelen sai para fazer a defesa. E já deixou com Gullit. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Só colchão, onde o preço não tira o sono de ninguém. Aí Rijkaard. Aí você vê a oportunidade da equipe da Holanda no cruzamento, na tentativa de Rijkaard e na saída do goleiro da Saev. Aí o escanteio a ser cobrado lá pela ponta direita. Gullit ajeitou para trás. Kuhlmann arriscou na perna esquerda. Kidiatulin tenta puxar a União Soviética à frente. 43:50. 2-0 vencendo a Holanda. Um de Gullit, outro de Van Basten. E aí apenas um recuo de bola. E aí está, Rinus Michel. Talvez o grande nome realmente desta vitória, dessa história. Destes 14 anos de história. De 1974 até 1988. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Aí outra vez Rinus Michel. Veja lá atrás o placar. A Holanda vencendo por 2-0 no Estádio Olímpico de Munique. Construído para os Jogos Olímpicos de 1972. Palco também da grande final, Alemanha e Holanda na Copa do Mundo de 1974. Aí o lateral para a União Soviética. Nós vamos entrar já pelos descontos do senhor Michel Vautreau. Kidiatulin. Arrisca o lançamento para frente na perdão de alegria no abraço de Van Basten e Gullit. Na festa em torno de Rinus Michel. No desespero de Igor Pelanov. O final do jogo. A vitória holandesa. 2 para a seleção da Holanda. Um marcado por Gullit. Outro por Van Basten. Toda a festa e o reconhecimento dos jogadores holandeses para o grande mestre Rinus Michel. Aí
está. É bonito ver a festa que os jogadores fazem para um grande nome do futebol internacional. Para um homem incansável, sempre buscando soluções, sempre buscando espaço, sempre buscando um futebol alegre e bonito, pois essa é a essência do trabalho de Rinus Michel. Na festa para ele, toda a justiça da conquista da Holanda, na vitória de 2-0 em cima da União Soviética. Raul, eu sinto que você, como um homem que ama o futebol, está até emocionado. Dá para ver, dá para sentir que você fica feliz. Não por torcer pela Holanda e não pela União Soviética, mas pelo espetáculo mostrado e pelo título holandês, pela forma com que ele foi conquistado. O futebol ganhou mais uma hoje. Se fez justiça a um treinador que teve a paciência de esperar 14 anos para chegar aí e tinha certeza disso, que algum dia essa vitória chegaria para compensar aquela derrota injusta que aconteceu na Alemanha. Mas o futebol teve uma grande vitória hoje. E quem trouxe essa vitória foi o time holandês, que nos mostrou hoje um futebol de grande técnica. Como se joga futebol dentro de uma organização de uma Eurocopa, que é de fazer inveja, é de doer aqui pra gente. Mas é um presente que eu ganhei hoje. A Holanda me deu também esse presente. Aí a festa do torcedor holandês. Que este campo, que este estádio superlotado de torcedores, mas que este campo vazio, a não ser pela presença das estrelas, possam servir de exemplo aos homens que organizam o futebol brasileiro. A grande vitória da Holanda, 2-0 em cima da União Soviética, e voltamos daqui a pouquinho. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Arisco tem uma grande novidade para nós. Comprando qualquer um